2 da manhã, Teherã dorme. O ar quente do verão iraniano pesa sobre os telhados da capital como um cobertor úmido e sufocante. As luzes da cidade tremem na distância, refletidas pela névoa de poluição que nunca se dissipa por completo. Em algum lugar no bairro nobre de Saadat Abad, um dos endereços mais vigiados de todo o Irã, ergue-se um complexo residencial cercado por muros altos e câmeras de segurança. É um lugar administrado pelo Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, a força paramilitar mais poderosa do país. Um lugar usado para reuniões secretas de alto escalão, para hospedar generais, diplomatas e aliados do regime. Um lugar que, em teoria, é impenetrável. Dentro desse complexo, no quarto andar de um dos edifícios, um homem descansa. Está deitado em sua cama depois de um longo dia de cerimônias e reuniões oficiais. Talvez esteja ao telefone. Talvez esteja dormindo. Ele não sabe que a morte está a poucos centímetros dele, que ela foi colocada ali semanas antes, escondida com precisão cirúrgica, que está esperando por ele com uma paciência fria, calculada, quase humana. Esse homem é Ismail Haniyeh, o líder político do Hamas, uma das figuras mais importantes do movimento palestino. E nas próximas horas, ele vai se tornar o centro de uma das operações de assassinato mais audaciosas e controversas da história moderna. Esta é a história que ninguém contou por completo. A história de como um homem foi eliminado no coração do território de seus aliados mais poderosos, cercado por guardas armados, em uma instalação militar supostamente inviolável. De como uma bomba invisível esperou meses pelo momento certo. De como um simples ar-condicionado quebrado quase salvou a sua vida. E de como, no final, nada disso foi suficiente. Vamos voltar no tempo. 7 de outubro de 2023. O mundo acorda com imagens que parecem saídas de um pesadelo. Combatentes do Hamas cruzam a fronteira de Gaza e atacam o sul de Israel em uma operação sem precedentes. 1.200 pessoas são mortas. Cerca de 250 são levadas como reféns. É o pior ataque sofrido por Israel em décadas. A resposta de Jerusalém é imediata e brutal. Israel declara guerra ao Hamas. Mas a resposta não se limita a bombas e tanques em Gaza. Nos bastidores, uma lista é criada. Uma lista com nomes. Nomes de líderes do Hamas considerados responsáveis pelo massacre. E no topo dessa lista, ou muito perto dele, está o nome de Ismail Haniyeh. Haniyeh não é um combatente de campo. Ele não carrega armas. Não vive nos túneis de Gaza. Ele é o rosto diplomático do Hamas. O homem de terno que negocia em capitais estrangeiras, que aperta mãos de presidentes, que mora confortavelmente em Doha, no Catar. Mas para Israel isso não faz diferença. Para o governo de Benjamin Netanyahu, Haniyeh é tão responsável pelo 7 de outubro quanto qualquer soldado que cruzou aquela fronteira. E ele precisa ser eliminado. A questão não é se, a questão é como e quando. Haniyeh vive no Catar, um país que serve como mediador entre Israel e o Hamas nas negociações de cessar-fogo. Assassiná-lo em Doha destruiria essas negociações e irritaria um aliado fundamental para o processo de paz. Ele também viaja com frequência a Istambul. Mas eliminar alguém na Turquia provocaria a fúria de Erdogan, e as consequências diplomáticas seriam enormes. Moscou? O presidente Putin não perdoaria uma operação estrangeira em solo russo. Resta uma cidade que, ironicamente, é controlada pelos maiores inimigos de Israel no Oriente Médio. Teherã, a capital do Irã, é a escolha mais perigosa, mas também a mais estratégica, porque matar o líder do Hamas dentro do Irã não apenas elimina um alvo, envia uma mensagem devastadora. Se Israel pode alcançar seus inimigos dentro da fortaleza iraniana, então ninguém está seguro. A inteligência israelense, o Mossad, começa a trabalhar. E quando o Mossad trabalha em silêncio. Eles precisam de informações. Precisam saber onde Haniyeh dorme quando está em Teherã, em qual andar, em qual quarto, de qual lado da cama ele se deita. Precisam conhecer a rotina de segurança do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, a temida IRGC, a força militar que protege os convidados de honra do regime iraniano. Precisam saber quem entra e quem sai daquele complexo, os horários das rondas, o número de guardas, o tipo de fechadura nas portas. É um trabalho que exige meses de vigilância, meses de paciência e, acima de tudo, exige algo raro e perigoso: fontes humanas dentro do sistema iraniano. O que eles descobrem é que Haniyeh, sempre que visita Teherã, hospeda-se no mesmo lugar. O complexo de Neshat, um conjunto residencial no bairro de Saadat Abad, no norte da cidade, administrado pela IRGC, um lugar reservado para reuniões secretas, retiros de alto escalão
e hospedagem de figuras importantes. Um lugar cercado por checkpoints, câmeras e homens armados. Um lugar que deveria ser impenetrável. Mas não é. Os agentes do Mossad identificam o padrão, o quarto, o andar, a rotina. E então, meses antes do ataque, algo extraordinário acontece. Alguém consegue plantar um dispositivo explosivo dentro do quarto onde Haniye costuma dormir. Não é uma bomba comum. É um engenho sofisticado, compacto, de alta tecnologia. Contém cerca de 7 kg de material explosivo. Potente o suficiente para matar qualquer pessoa no cômodo, mas calculado para não destruir o prédio inteiro, nem ferir os ocupantes dos quartos vizinhos. Quem colocou essa bomba? Essa é talvez a pergunta mais perturbadora de toda a história. Analistas de inteligência afirmam que uma operação dessa magnitude não poderia ser executada apenas por agentes israelenses. Alguém de dentro tinha que ajudar. Alguém com acesso ao complexo. As possibilidades são 3, e todas são aterrorizantes para o Irã. Ou foram membros da própria IRGC, recrutados pelo Mossad, ou foram membros do Hamas que traíram seu líder. Ou foram cidadãos iranianos com acesso privilegiado. Qualquer uma dessas hipóteses representa uma falha catastrófica na segurança iraniana. E é exatamente isso que torna essa operação tão extraordinária. A bomba está no lugar. Agora é preciso esperar. E essa é a parte mais perturbadora. Pense nisso por um momento. Um dispositivo explosivo está escondido dentro de uma instalação militar do Corpo de Guardiões da Revolução, a força mais poderosa do Irã. Guardas passam por aquele corredor todos os dias. Equipes de limpeza entram naquele quarto. Técnicos de manutenção fazem reparos. E ninguém percebe nada. A bomba está ali, invisível, paciente, como se fizesse parte da própria estrutura do edifício. O tempo passa. Semanas, meses, a bomba silenciosa aguarda como um predador em emboscada. Enquanto isso, a guerra em Gaza continua devastando o território palestino. Dezenas de milhares de civis morrem sob bombardeios israelenses. O mundo exige um cessar-fogo. As negociações avançam e recuam. O nome de Haniye aparece constantemente nos noticiários como peça central do processo de paz. E ele, de Doha, segue movendo suas peças nesse tabuleiro diplomático, sem saber que uma peça já foi movida contra ele, até que surge a oportunidade perfeita. Em julho de 2024, o Irã elege um novo presidente, Masoud Pezeshkian. A cerimônia de posse está marcada para o dia 30 de julho, em Teherã. Haniye é convidado, e ele aceita. Quando a notícia de sua viagem chega aos ouvidos da inteligência israelense, tudo se acelera. Os planejadores sabem que ele vai ao mesmo complexo, ao mesmo quarto. A bomba está lá esperando. Tudo o que precisam é de confirmação. Haniye chega a Teherã. Sua agenda é pública e intensa. Ele se encontra com o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. Participa de reuniões com líderes de outras facções. É fotografado em eventos oficiais. Em uma das imagens que circulam pela imprensa iraniana, ele aparece sorridente ao lado de dignitários, visitando uma exposição no centro de Teherã. Ninguém ao seu redor imagina o que está por vir. A cerimônia de posse acontece no dia 30 de julho. Haniye está presente. Tudo transcorre normalmente. Há um plano para agir na noite anterior à posse, mas uma decisão é tomada. Esperar. Não interferir na cerimônia. Agir depois, quando a atenção estiver reduzida. Mas então algo inesperado acontece. Algo que quase destrói toda a operação. O ar-condicionado do quarto de Haniye quebra. Em pleno verão iraniano, com temperaturas que ultrapassam os 40 graus, o quarto se torna insuportável. Haniye precisa trocar de cômodo. Se ele mudar de quarto, a bomba se torna inútil. Meses de planejamento, recursos imensuráveis, uma infiltração sem precedentes na segurança iraniana. Tudo desperdiçado por causa de um sistema de refrigeração defeituoso. Os minutos se arrastam. A tensão é inimaginável. Em algum lugar, os operadores do Mossad acompanham a situação, sabendo que cada segundo que passa pode significar o fracasso total da missão. Então, uma equipe de manutenção do complexo conserta o ar-condicionado. Haniye volta ao seu quarto. A bomba ainda está lá. A noite cai sobre Teherã. O dia 30 de julho dá lugar ao 31. A cidade dorme. Os guardas da IRGC fazem suas rondas. O complexo está silencioso. Haniye está no quarto. Segundo informações, ele está ao telefone. Uma conversa comum, talvez com a família, talvez sobre política, talvez sobre o futuro. Às 2 da manhã, hora local de Teherã, o dispositivo é ativado remotamente. Operadores do Mossad, que segundo relatos estão em solo iraniano, recebem a confirmação de que o alvo está no quarto. Existe um protocolo para este momento. Uma verificação final. Uma ordem.
um sinal eletrônico que viaja à velocidade da luz. E então, o silêncio da noite é rasgado. A explosão é precisa, cirúrgica, contida. As janelas se estilhaçam. Uma parte da parede externa desmorona. Destroços caem sobre o terraço do andar inferior. Mas o dano ao prédio é surpreendentemente mínimo, concentrado quase que exclusivamente no cômodo onde Haniyeh estava. Seu guarda-costas, que está próximo, também é morto na mesma explosão. Nos quartos vizinhos, outros líderes do Hamas que estão hospedados no mesmo complexo são sacudidos pela onda de choque, mas não são feridos. A bomba foi calibrada com uma precisão que beira o assustador. Ismail Haniyeh está morto. Tinha 61 anos. As primeiras horas após a explosão são de confusão total. Os Guardiões da Revolução emitem um comunicado inicial com detalhes vagos. A imprensa iraniana noticia versões contraditórias. Alguns veículos dizem que foi um míssil disparado de fora do prédio. Outros falam em um drone. O Hamas anuncia a morte de seu líder e culpa Israel imediatamente. Mas Israel permanece em silêncio. Nem confirma, nem nega. Netanyahu não faz comentários. O ministro da Defesa não se pronuncia. O único sinal vem do gabinete de imprensa do governo israelense, que publica a foto de Haniyeh no Facebook com a palavra eliminado escrita sobre ela. Uma mensagem sutil, mas uma mensagem. A versão mais detalhada de como o assassinato realmente aconteceu surge nos dias seguintes, por meio de apurações jornalísticas. O New York Times é o primeiro a revelar que não foi um míssil, não foi um drone, não foi um ataque aéreo. Foi uma bomba plantada dentro do quarto, contrabandeada para dentro do complexo meses antes, ativada remotamente no momento exato. A revelação é um terremoto. Para o Irã, é uma humilhação sem precedentes. O país que se apresenta ao mundo como a fortaleza da resistência contra Israel, o país que financia e arma milícias em todo o Oriente Médio, o país que se orgulha de seu aparato de segurança, esse país não conseguiu proteger um convidado de honra dentro de uma instalação militar. Oficiais iranianos descrevem a falha de segurança como catastrófica. Membros da própria IRGC reconhecem que é um constrangimento tremendo. A confiança no corpo de guardiões da revolução é abalada em seus alicerces. Mais de 2 dúzias de pessoas são presas enquanto o Irã tenta desesperadamente descobrir quem ajudou Israel a penetrar na fortaleza. O chefe da força Quds, a unidade de elite da IRGC, responsável por operações externas, desaparece por semanas. Ninguém sabe onde ele está. Pânico e paranoia se espalham pelas fileiras do regime. Se o Mossad conseguiu chegar tão perto e infiltrar-se tão fundo, quem mais está comprometido? Quantos espiões existem dentro do sistema iraniano? Quanto mais Israel sabe sobre os segredos de Teherã? Curiosamente, nas horas seguintes ao assassinato, o próprio chefe da força Quds liga para o líder supremo Khamenei e diz que Haniyeh foi morto por um ataque aéreo israelense. Uma versão que logo se prova incorreta. Porque não houve nenhum ataque aéreo. Não houve nenhum míssil cruzando o espaço aéreo iraniano. A morte veio de dentro do complexo, de dentro do quarto. E essa é a parte que o Irã tem mais dificuldade em aceitar. A reação iraniana é de fúria. O Ayatollah Khamenei promete um castigo duro. O presidente Pezeshkian diz que Israel vai se arrepender. Os guardiões da revolução prometem uma resposta esmagadora e inteligente. Mas a verdade é que nenhuma resposta pode desfazer o que aconteceu. O Irã foi penetrado. Sua segurança foi violada. E o mundo inteiro viu. A morte de Haniyeh não afeta apenas o Irã, afeta todo o tabuleiro geopolítico do Oriente Médio. As negociações de cessar-fogo em Gaza são gravemente prejudicadas. O Catar, que mediava as conversas, alerta que o assassinato pode mergulhar a região no caos. O presidente da Autoridade Palestina condena o ato como covarde. A Turquia, a Rússia, a China, a Indonésia e dezenas de outros países expressam condenação. E no campo de batalha, a violência se intensifica. Em outubro, 2 meses depois, o Irã lança cerca de 80 mísseis balísticos contra Israel. É a retaliação prometida. O regime iraniano diz que é a resposta pelo assassinato de Haniyeh, somado à eliminação do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, e de um general da IRGC em Beirute semanas antes. Mas a guerra de sombras não para, porque nessa guerra cada eliminação gera uma retaliação. Cada retaliação gera outra operação, e o ciclo se alimenta de si mesmo como uma serpente que devora a própria cauda. Em dezembro de 2024, quase 5 meses depois do assassinato, o silêncio israelense finalmente se rompe. O ministro da Defesa de Israel,
Israel Katz, reconhece publicamente pela primeira vez que Israel foi o responsável pela morte de Haniyeh. É a confirmação oficial do que todos já sabiam, mas que ninguém havia dito em voz alta. Em suas palavras, ele liga a eliminação de Haniyeh às mortes de Yahya Sinwar e Hassan Nasrallah, desenhando um arco de operações que se estende de Teherã a Gaza e ao Líbano. Analistas de segurança comparam a operação a outras ações históricas do Mossad. A eliminação do cientista nuclear iraniano Mohsen Fakhrizadeh em 2020, executada com uma metralhadora robótica operada remotamente à beira de uma estrada nos arredores de Teherã, sem nenhum agente presente no local. A operação dos pagers explosivos contra o Hezbollah no Líbano, onde milhares de dispositivos de comunicação foram transformados em armadilhas que detonaram simultaneamente. Um especialista em segurança israelense declarou que o assassinato de Haniyeh foi ainda mais complexo do que a operação dos pagers, porque exigiu penetrar de dentro para fora a instalação mais vigiada do Irã. Cada vez, a mensagem enviada ao mundo é a mesma. Os braços de Israel são longos, não há muro alto o suficiente, não há guarda suficiente, não há lugar seguro. Mas há outra verdade nessa história. Uma verdade que incomoda. Uma verdade que não aparece nos relatórios de inteligência nem nas manchetes triunfantes. Porque por trás da precisão cirúrgica, por trás da sofisticação tecnológica, por trás da audácia da operação, existem consequências humanas profundas e dolorosas. A morte de Haniyeh não trouxe a paz, não libertou os reféns israelenses mantidos em Gaza, não encerrou a guerra, não impediu o derramamento de sangue que continua, dia após dia, em ambos os lados. As famílias dos reféns continuam esperando. As famílias palestinas continuam enterrando seus mortos. O ciclo de violência não se rompe com uma explosão às 2 da manhã. Ele se aprofunda. O que a morte de Haniyeh fez foi remodelar o mapa de poder. Com Haniyeh morto, Sinwar eliminado em Gaza meses depois, Nasrallah assassinado no Líbano, o chamado eixo da resistência perdeu suas cabeças, uma após a outra, em uma sequência que parecia orquestrada como uma sinfonia de destruição. Mas movimentos como o Hamas não dependem de um único homem. Eles são alimentados por décadas de conflito, de ocupação, de desespero. Novos líderes surgem. Novos nomes ocupam os espaços vazios, e a raiva que alimenta esses movimentos não diminui com assassinatos. Muitas vezes aumenta, muitas vezes se multiplica. O funeral de Haniyeh aconteceu primeiro em Teherã, com o Ayatollah Khamenei liderando pessoalmente as orações. Uma procissão de 5 quilômetros percorreu as ruas da capital iraniana, da Universidade de Teherã até a Praça Azadi. Milhares de pessoas acompanharam o cortejo. Depois, seu corpo foi levado a Doha, no Catar, onde foi sepultado. Do berço à sepultura, a vida de Haniyeh foi marcada pelo conflito. Nasceu em Gaza em 1962. Cresceu em um campo de refugiados. Juntou-se ao Hamas na sua fundação durante a primeira intifada em 1987. Subiu nas fileiras até se tornar o rosto político do movimento. E morreu em Teherã, a milhares de quilômetros de casa, no quarto de um complexo militar que deveria protegê-lo. E assim, a história de Ismail Haniyeh se encerra como começou, com violência, com cálculo, com a frieza de quem joga xadrez com vidas humanas em um tabuleiro que se estende por nações inteiras. Mas uma pergunta permanece no ar, pesada como a noite de verão em Teherã. Se a bomba que matou Haniyeh esperou meses, escondida, silenciosa, invisível, no coração da fortaleza iraniana, quantas outras bombas ainda estão esperando? E essa talvez seja a verdade mais oculta de todas. Não é a bomba que já explodiu que nos deveria assustar. É a que ainda não explodiu.